Se Deus colocou um profeta em um vale de ossos sequíssimos, de pessoas que tinham morrido, meus irmãos, há milhares de anos, o que é o problema seu? O que é o nosso problema? O que é a nossa condição hoje, para que Deus não possa mudar hoje? O que é a sua condição hoje? Você diz, pastor, chega aqui quebrado, arruinado, na desgraça, estou vivendo sem esperança, não tenho o que fazer mais. Mas se houve jeito para um vale de ossos, há jeito para a sua vida. A salvação para a sua vida. Não importa a situação que você está vivendo, o pecado que você está vivendo, a situação, ou a doença, ou o problema, ou o vale que você está vivendo. Diga, há jeito, há esperança, há salvação, a promessa de Deus para a sua vida. Ele pode. No versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quando o profeta Ezequiel, o homem de Deus, não tinha esperança para aquele povo, não tinha alegria, não sabia o que iria fazer, Deus toma ele e o arrebata em espírito e o leva, meus irmãos, para um vale cheio de ossos secos. Deus toma o profeta Ezequiel, o arrebata e o leva, meus irmãos, para um vale cheio de ossos, secos. Para que isso mesmo? Só para mostrar para ele, só para mostrar para Ezequiel, o profeta, que por mais que nele, no seu coração, ele estivesse sem esperança, sem alegria para aquele povo, ele pensasse nele, na sua concepção, que não houvesse mais jeito para aquele povo, Deus leva ele, meus irmãos, em espírito, arrebata e coloca no vale cheio de ossos secos. Se alguém, meus irmãos, isso mesmo. Se alguém, meus irmãos, vê isso mesmo, o agir de Deus operando maravilhas, creia, acredita, sabe, meus irmãos, que Deus é um Deus poderoso. Mas nessa situação, meus irmãos, Ezequiel não acreditava. Isso mesmo, não acreditava. E olha, meus irmãos, o que o Senhor fez. Versículo 2: e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam, diga, sequíssimos. Os ossos estavam o quê? Sequíssimos. O profeta, meus irmãos, não tinha esperança que houvesse salvação e restauração para aquele povo. O profeta, meus irmãos, não tinha o quê? Não tinha esperança. O profeta, meus irmãos, não tinha mais alegria para Israel. Não tinha. O profeta não tinha. Deus, meus irmãos, leva ele para um vale cheio de ossos secos e coloca para ele andar, meus irmãos, no vale de ossos secos. E Deus pergunta para ele, olha o que diz aí, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? O Senhor perguntou para Ezequiel: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Meus irmãos, Ezequiel não duvidou do poder de Deus, mas ele, meus irmãos, ele não quis responder isso, porque ele sabia, meus irmãos, o sentimento que estava nele a respeito de Israel. Ele sabia, meus
meus irmãos, que havia uma falta de esperança em meio à restauração daquele povo de Deus. E quando, meus irmãos, o Senhor coloca ele no vale de ossos secos, e apenas, meus irmãos, não é ossos secos, eram sequíssimos. Um osso seco, meus irmãos, ele é resistente. Ninguém, meus irmãos, quebra o osso desse apenas por quebrar, dependendo da parte que for. Meus irmãos, tem uma resistência. Mas quando o osso está sequíssimo, se você pisar, ele, meus irmãos, vira farelo. Isso mesmo. Ele se quebra, se todinho. Os ossos no vale estavam o que? Diga, sequíssimos. Sequíssimos. Os ossos estavam o quê? Os ossos estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu? E ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E o Senhor disse: olha, Ezequiel, filho do homem, acaso poderão viver esses ossos? Ele não se atreveu, meus irmãos, a nenhuma resposta. Ele disse: Senhor, tu sabes. O Senhor disse: profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre esses ossos. E diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor, meus irmãos, estava mostrando, meus irmãos, para o profeta Ezequiel, que por mais que aquele povo estivesse vivendo uma escravidão, uma escassez, estavam exilados, tinham sido, meus irmãos, levados cativos, estavam vivendo em uma extrema pobreza, não havia expectativa, meus irmãos, de restauração, de vida para aquele povo, não havia expectativa de vida para aquele povo, não havia expectativa de restauração para aquele povo. O Senhor, meus irmãos, como um profeta, o arrebata em espírito e leva para um vale cheio de ossos secos. E pergunta para ele se aqueles ossos é impossível reviver. E ele diz: Senhor, tu sabes. O Senhor disse: filho do homem, profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouçam a palavra de quem? Ouçam a palavra de quem? Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E ele disse: eis que farei entrar em vós o Espírito e o quê? E vivereis. O Senhor, meus irmãos, fez com que o profeta Ezequiel profetizasse um vale cheio de ossos secos.
sequíssimos. E aqueles ossos ouviram a palavra de quem? Ouviram a palavra de Deus. Aqueles ossos, meus irmãos, se reergueram. Aqueles ossos, meus irmãos, começaram a flutuar, começaram a se unir, osso a osso. E começou, meus irmãos, se formar-se agora em pessoas. Isso. Um vale de ossos secos, onde, meus irmãos, há centenas, milhares de anos, meus irmãos, ali tinha morrido o quê? Tinha morrido pessoas. Por que o Senhor fez isso para Ezequiel? Para mostrar para ele, meus irmãos, que nada é impossível para quem? Que nada é impossível para Deus. Que havia restauração para Israel. Que havia esperança para quem? Que havia esperança para Israel. Que o exílio não era o fim. Que a escassez que eles estavam vivendo não era o fim. O cativeiro que eles estavam vivendo não era o fim. Ezequiel, em algum momento, o profeta pensou: agora é o fim. Mas Deus o arrebata, o leva em espírito para o vale de ossos, para mostrar aos irmãos que nada é impossível para o Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê, meus irmãos, que Deus é o Deus que opera milagres, que Deus é o Deus, meus irmãos, que se manifesta em favor do seu povo, que Deus é um Deus, meus irmãos, poderoso para salvar o pecador, que a aliança está, meus irmãos, viva entre o homem e quem? O homem e Deus. Isso mesmo. Ezequiel, meus irmãos, ele estava, meus irmãos, sem esperança. Ele estava, meus irmãos, caído disso. Quando ele, meus irmãos, olhavam para a situação de Israel, e ele, meus irmãos, era profeta de quem? Do Senhor. Ele, meus irmãos, tinha um compromisso com aquele povo, mas ele, meus irmãos, não via jeito. Ele olhava e dizia: agora é o fim desse povo. Imagina isso mesmo. Por quê? Tanto pela situação, tanto, meus irmãos, pelo que eles tinham pecado contra Deus. Mas, meus irmãos, uma coisa é certa: não importa a situação que o homem se encontra, não importa a situação que o homem possa estar vivendo, se ele, meus irmãos, se colocasse diante de Jesus Cristo, arrependido, confessando a sua vida diante do Senhor, a promessa de Deus está viva para perdoar, para salvar, para restaurar, para levantar o que está caído, curar o que está enfermo e fazer com que essa pessoa viva, meus irmãos, uma nova história. Glória a Deus. Aleluia. Se você crer, esta noite o Senhor ele toca na sua vida. Glória a Deus. Ele restaura a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E Ele opera maravilhas. É porque nós, meus irmãos, limitamos. Nós limitamos, meus irmãos, muitas coisas. Nós, meus irmãos, servimos a Deus de acordo com as nossas capacidades físicas, mentais, isso, o nosso jeito, isso. Certamente o profeta pensou nessas condições, certamente. E quem somos nós, meus irmãos, comparado ao profeta Ezequiel? Quem somos nós? Mas, meus irmãos, não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para quem? Não há nada impossível para Deus. Se você crer, hoje Ele toca na sua vida.
Isso mesmo. Só se você não crê. Mas se você crer e acreditar, Ele toca agora na sua, Ele toca agora na sua. Se você colocar-se com sinceridade diante dele, não há nada impossível para quem? Não há nada impossível para Ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso. É porque, meus irmãos, nós começamos, meus irmãos, a fazer comparações. Nós começamos, meus irmãos, a olhar para muitas coisas e dizer assim, não há jeito. Isso. Não, meus irmãos. O Senhor é o mesmo que restaura, que cura, que salva, que faz meus irmãos do vale se tornassem, meus irmãos, um exército. Que faz com que, meus irmãos, o que está morto se tornasse, meus irmãos, vida. O Senhor, meus irmãos, é poderoso para fazer coisas maravilhosas. Quem acredita? Você acredita? Aleluia. E o Senhor, meus irmãos, leva ele para o vale e manda ele dar uma volta. Olha aí, isso mesmo. Anda nesse vale. E o vale era longo, era grande. E ele certamente pisava e via os ossos se quebrando. E via, meus irmãos, aquele monte de osso, de esqueleto ali jogado. E o Senhor disse: Filho do homem, acaso esses ossos poderão reviver? Meus irmãos, Ele está procurando pessoas, meus irmãos, que creem no seu poder. Deus, Ele está procurando pessoas, meus irmãos, que se rendam-se diante dEle. Isso mesmo. E a maior promessa de Deus, meus irmãos, para o homem é de salvação. A maior promessa do homem, de Deus para o homem é de quê? É de salvação. É de restauração. A promessa de Deus, meus irmãos, para as nossas vidas, não é, meus irmãos, a gente querer colocar um projeto de Deus na nossa mente, isso mesmo, ou os nossos projetos, os nossos pensamentos diante do projeto de Deus. Mas eu creio, meus irmãos, que Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas na minha vida, isso mesmo, me tirar da perdição, me tirar, meus irmãos, do vale, tirar da condenação, tirar, meus irmãos, do inferno, tirar, meus irmãos, do desespero, da desgraça, da ruína, do vício, tirar, meus irmãos, da depressão, do vale, da escassez, das dívidas, da doença, e fazer com que você viva, experimente a grandeza, o poder dele sobre a sua vida. E se você crê, neste momento Ele está tocando aí na sua vida agora. E milagres acontecem, portas se abrem, o mal cessa sobre a sua vida. E não havia nada impossível. Aquele povo estava lá, não é porque Deus queria. Esse mundo está vivendo desta forma, não é porque Deus quer, não é porque Deus quer. Mas a promessa, meus irmãos, estava de pé, e o braço de Deus não estava encolhido, o braço do Senhor não estava encolhido. A palavra diz, meus irmãos, que Ele não é filho do homem que minta, e nem filho do homem que se arrependa. E a promessa de Deus está de pé para salvar o pecador, para tirar o pecador, meus irmãos, da condenação e fazer com que ele viva, meus irmãos, a promessa eterna de salvação. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvar a sua vida, para colocar esperança para você. Amém? Ah, pastor, está acontecendo muita coisa, morre gente todo dia, morre. Isso mesmo, é consequência do pecado, mas ainda a promessa de
Deus continue de pé. Isso mesmo. E você hoje pode fazer parte desta promessa. Isso mesmo. Você hoje pode fazer parte desta promessa. Você hoje pode tomar uma decisão e ser um Noé. Isso mesmo. Um Enoque que toma uma posição na sua vida, na sua casa, para trazer salvação para você hoje, para a sua família. Botar no joelho e dizer: Senhor, eu quero uma mudança. Eu sou um pecador, mas eu quero uma mudança. Eu sou um pecador, mas eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Não quero que nada impeça do Senhor agir sobre a minha vida. Isso. Ezequiel, meus irmãos, não estava querendo que houvesse salvação para aquele povo. Aquele povo, na mente de Ezequiel, iria acabar. Quando Ezequiel olhou e disse: agora Israel, esta nação vai se acabar. Meus irmãos, não acabou. O Senhor restaurou. O Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para que não houvesse salvação só para Israel, mas para que houvesse salvação para que todo aquele que crê em Jesus Cristo. O Senhor, meus irmãos, restaurou Israel do exílio, da escravidão, e enviou seu Filho Jesus Cristo para que houvesse não só salvação para Israel, mas para que houvesse salvação para mim e para você. E se você crê hoje em Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados. Ele restaura a sua vida. Ele transforma os seus caminhos. Ele faz com que você viva uma nova história. Ele faz com que você experimente a grandeza dele. E eu quero ver milagres acontecendo. Eu quero ver testemunhos acontecendo. Eu quero ver pessoas sendo alcançadas agora. Pessoas sendo tocadas agora pelo Espírito Santo. E o Senhor disse o quê? Profetiza. Diz a esses ossos, diga: ossos secos, ouçam a palavra. Ouçam a palavra de quem? Do Senhor. Talvez no vale que você vive hoje não seja, meus irmãos, como o vale que Deus apresentou a Ezequiel. Isso mesmo. Pessoas têm vivido vale diferente. Se Deus colocou um profeta em vale de ossos sequíssimos, de pessoas que tinham morrido, meus irmãos, há milhares de anos, o que é o problema seu? O que é o nosso problema? O que é a nossa condição hoje, para que Deus não possa mudar hoje? O que é a sua condição hoje? Você diz: pastor, cheguei aqui quebrado, arruinado, na desgraça, estou vivendo sem esperança, não tenho o que fazer mais. Mas se houve jeito para o vale de ossos, há jeito para a sua vida. Há salvação para a sua vida. Não importa a situação que você está vivendo, o pecado que você está vivendo, a situação, ou a doença, ou o problema, ou o vale que você está vivendo. Diga: há jeito, há esperança, há salvação, há promessa de Deus para a sua vida. Ele pode fazer coisas maravilhosas na sua vida. Você acredita? Você acredita? Sim ou não? Pois é essa, meus irmãos, a minha esperança. A minha esperança, meus irmãos, é no meu Senhor, o Deus poderoso, o Deus, meus irmãos, que não está limitado a homens. Isso mesmo. E o Senhor é especialista em transformar vales em bênção, em transformar lugar de vale em vida, em transformar lugar de morte em vida, em transformar lugares impossíveis, improváveis em milagres, só para que o nome dele seja glorificado. Amém? Aleluia! E se você compreender, você vai ver que o seu vale,
a sua situação pode ser hoje o meio do nome do Senhor ser glorificado. Aleluia. Pode ser meio de você viver um grande testemunho na sua vida. Aleluia. Amém? Amém? Mas então ouça hoje usar a sua situação para você experimentar a grandeza de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Não fique triste, desanimado, não vai ser da minha vida, mas diga: eu profetizo hoje que estará havendo uma mudança. Eu profetizo hoje que tem portas se abrindo. Eu profetizo hoje que tem milagre acontecendo. Eu profetizo hoje que tem mudança acontecendo. Eu profetizo hoje que tem curas acontecendo. Que a doença está sumindo, o câncer está sumindo, essa desgraça está sumindo. Eu estou vivendo e recebendo o poder de Deus agora sobre a minha vida. Aleluia! Tem anjos descendo e operando milagres, e o mal está caindo por terra, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia! Quem acredita? Quem crê? Esta, meus irmãos, é a esperança que nós devemos ter. Quando alguém olhar, meus irmãos, e dizer assim: não há jeito para você, não há esperança para você, você diga: para o meu Senhor há jeito. Isso. Tome posição e profetize, declare o milagre, declare a palavra de Deus, como o próprio Deus disse a Ezequiel. Profetize e diz: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Diga aí, diga a doença, diga a miséria, as portas que estão fechadas. Diga aí, diga, ouça a palavra de quem? Do Senhor. Aleluia. E diga que portas se abrindo, que cura agora sobre a minha vida. Aleluia. A doença está indo embora. Não há nada impossível para o meu Deus. Ele está fazendo agora uma nova criatura. Ele está agora derramando o Espírito dele sobre a minha vida. Glória a Deus. Quem crê? Amém. Nos declara em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E ele diz o quê? Ossos secos, ouçam a palavra, ouçam a palavra, ouçam a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor, meus irmãos, fez com que o vale de ossos secos se transformasse em vida. Hoje você pode experimentar a grandeza de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu não sei qual é o vale da situação que você está vivendo. Eu não sei, mas o Senhor, Ele sabe isso mesmo. E Ele não depende de governo, Ele não depende de homens, Ele não depende de ninguém. Ele é soberano. Ele opera, Ele salva, Ele restaura, Ele cura. Ele domina, Ele tem o controle de todas as coisas. Você hoje pode experimentar o poder de Deus sobre a sua vida. Você hoje pode experimentar a grandeza do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E porei nervos sobre vós, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Ele diz: nervo está crescendo aí, carne está crescendo, nervo está crescendo, carne está crescendo, a pele está aí crescendo.
Alguém está com uma ferida e diz: mas a ferida vai ser curada. O Senhor faz crescer esse sorriso. O Senhor restaura a carne. O Senhor faz com que a pele possa crescer novamente. Aleluia, glória a Deus. E põe nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou quem? E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu uso. Então, versículo 7, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu o quê? Enquanto eu? Que coisa maravilhosa. Enquanto ele profetizava, os ossos, meus irmãos, estavam o quê? Um grande reboliço de osso. Enquanto ele profetizava, havia um grande reboliço de quê? De osso. E os ossos, meus irmãos, se juntando, esqueletos se formando, e carne crescendo, e nervos crescendo, e pele crescendo, e pessoas, meus irmãos, tomando ali posição, e um exército de pessoas agora se formando, e ele profetizando. Profetiza agora, profetiza aí a bênção sobre a sua vida. Profetiza aí, diga: eu profetizo sobre a minha casa, diga: eu profetizo sobre a minha vida, eu profetizo o milagre, a saúde, portas abertas, intimidade contigo, transformação de vida, avivamento. Eu profetizo, Senhor, uma nova história. Profetize, porque enquanto ele profetizava, meus irmãos, um reboliço estava acontecendo. Enquanto nós profetizamos, tem anjos descendo. Glória a Deus. Enquanto se profetiza, tem anjos do quê? Descendo. Milagre acontecendo. Glória a Deus. Aleluia. Quem acredita? Quem acredita? Glória a Deus. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles o quê? Espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Fazendo uma referência ao povo que estava o quê? Exilado, o povo que estava na ruína, o povo, meus irmãos, que tinham perecido, o povo que estava escravo. O Senhor disse: olha, esse povo representa a casa de Israel, esse exército representa a casa de Israel. O Senhor estava dizendo: está havendo salvação, restauração, vida. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se
os nossos ossos se secaram. É o que eles diziam: os nossos ossos se secaram, não há esperança para nós. Aquele povo exilado, preso sob o jugo da Babilônia, diziam entre eles: os nossos ossos se secaram, não há mais esperança para nós. Mas o Senhor fez com que um exército tornasse a ter vida. O Senhor fez, meus irmãos, com um vale de ossos tivesse vida. E a situação extrema de escassez, de pobreza, a situação, meus irmãos, de ruína que aquele povo estava vivendo, não era o fim para eles, mas, meus irmãos, era o começo de uma nova história que Deus tinha para quem? Que Deus tinha para eles. Se hoje, meus irmãos, você colocasse diante de Jesus Cristo, a palavra de Deus está viva na sua vida, a promessa está viva. Se você crê hoje em profetizar, Ele transforma o vale, a escassez, a escravidão, tudo que você está vivendo tem uma promessa de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Ele faz com que haja vida aí dentro de você. Ele faz com que haja vida. Promessa. Aleluia. Quem acredita? Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor, e veio a minha palavra do Senhor. Glória a Deus. O Senhor, meus irmãos, Ele transforma vale em vida. Não há nada impossível para Ele. Eu hoje creio, profetize, não aceite viver da mesma forma. Não se conforme com a situação. Se alguém disser assim: olha, o seu jeito é esse, não é jeito, não é você mesmo. Você diz assim: o meu jeito é esse, vou morrer desse jeito. Isso. Se você colocar, vai ser essa situação mesmo. Mas se hoje você tomar uma posição, uma decisão na sua vida, Ele muda a sua história hoje. Ele faz com que você viva hoje uma nova promessa. Quem crê? Quem acredita nisso? Quem acredita? A palavra de Deus está viva e ela hoje pode se manifestar aí dentro de você. Isso mesmo. E nunca mais a sua vida é a mesma. Isso mesmo, nunca mais. Tem um portal agora dos céus e uma aliança agora eterna entre você e o Deus Todo-Poderoso. Amém? Não tem demônio, não tem inferno, não tem capeta que possa impedir a manifestação de Deus na sua vida hoje. Se você crer, o poder de Deus está operando aí dentro de você. Se você profetizar, tem milagre acontecendo aí. Eu faço a minha parte, eu profetizo, eu declaro milagres, portas abertas, poder de Deus, o operar e o agir de Deus agindo sobre a sua vida, sobre esta igreja, sobre esta nação, sobre esta cidade, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glorifique aí o nome de Jesus Cristo. Amém? Vou tomar só um pouco de água aqui. Amém, meus irmãos? Você abençoado, saia daqui hoje realizado para a glória de Deus. Amém? Você acredita? Glória a Deus. Você acredita? Se você puder vir de pé, você também que nos assiste,
Se você desejar, você pode ficar de pé. Onde você está, se você não puder, você pode colocar a mão sobre o seu coração, entregar a sua vida para Jesus Cristo agora, se render-se a Ele, experimentar o poder dele sobre a sua vida. Toca agora, Senhor. Opera maravilhas, milagres. Se manifesta, Senhor. Se manifesta sobre o que está vivendo em um grande vale, sobre aquele que recebeu a sentença de um médico, aquele meu Senhor não tem mais alegria, aquele Senhor que não tem mais esperança, a escassez é grande, a situação é difícil, o problema é grande, o gigante é grande, mas opera maravilhas hoje, opera milagres hoje, restaura, salva, liberta. Mas porque seu câncer, o nódulo, a doença, a cegueira, a paralisia, mas porque, Senhor, a doença no sangue, nos ossos, todo o mal, Senhor, toda doença, possa sumir agora, venha secar, mas porque portas se abram, famílias sejam restauradas, lares restaurados. Derrama o teu Espírito, mas porque, Senhor, haja uma grande mudança, transformação agora, Senhor, para que o teu nome seja exaltado. Quebra os corações de pedra, ó Senhor, restaura vidas, liberta o que está cativo, o que está viciado, traz vidas, Senhor, para que o teu nome seja exaltado. Oh, eu oro, Senhor, eu declaro agora, eu profetizo, assim diz o Senhor Jeová, hoje pelo seu Filho Jesus Cristo, e eu declaro agora a vida, a bênção, a saúde, o milagre, a restauração agora, sobre esta vida agora, em nome de Jesus. Diga eu creio, eu acredito, diga glória a Deus, aleluia. Amém? Amém? Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero agora, a gente está encerrando aqui o nosso culto, né? Eu quero pedir, né, agora os seus dízimos, as suas ofertas, os seus esforços. Quero também pedir àqueles que nos acompanham, você que vai estar ouvindo, pelo QR Code, pela descrição, você pode ajudar esta obra com uma semente espiritual. Seja um semeador, nos ajude a permanecer trazendo aqui a palavra de Deus, fazer esse trabalho. Participe aqui conosco, semeie uma oferta. Eu creio que essa oferta vai ser abençoada na sua vida. Ou você deseja ser um dizimista, seja, e Deus vai lhe abençoar muito em nome de Jesus Cristo. Eu peço a você que está nos acompanhando, vai nos acompanhar, nos ajude. E eu creio que Deus tem algo grandioso em nome de Jesus Cristo. Você já recebeu tudo que a gente está pedindo aqui. É agora a generosidade, é agora a sua gratidão ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Nos acompanhe sempre aqui pelo nosso canal do YouTube, Pastor Rodrigo Barreto, e também da Igreja do Avivamento Bom Pastor. Participe conosco diariamente. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Eu quero estar orando pela sua vida. Eu quero estar orando por você, que Deus tem algo grandioso. Amém? Amém? A nossa comunidade aqui, a nossa igreja é simples, pequena, mas meus irmãos aqui têm uma fé grandiosa para abençoar a sua vida. Glória a Deus, e o que Deus vai fazer será grandioso, tanto aqui, nesta obra, como também na sua vida. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.